Bom fim de tarde, pessoas livres. Mais uma vez aqui, vamos à nossa leitura do Fahrenheit 451. E o vermelho talvez para me aproximar do fogo. Foi justamente essas quatro últimas palavras da nossa última leitura. O fogo é luminoso e o fogo é limpo, disse o capitão do Montag. E é com o fogo que nós vimos, que é possível esquecer o passado, o presente e o futuro, queimando livros. Foi mais ou menos assim que nós finalizamos, nossa última leitura. E hoje eu vou prosseguir essa leitura de onde parei. E antes de mais nada, não posso esquecer de avisar vocês, comunicar a vocês e pedir que divulguem meu novo livro, lançado de novo no Clube de Autores. O livro se chama Algumas Teses Impossíveis. Eu já publiquei ontem e começo a divulgação. Então, se puderem, divulguem também. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês verem a capa, a degustação. A capa tem uma questão especial, um fenômeno que ocorreu comigo. Luminoso. Também tem a ver com o fogo, mas que tem a ver com o espírito, com o coração, com a alma. Eu vou explicar isso depois num outro livro. Mas vejam a capa. Quem sabe alguns lembrarão de algo nesse episódio. E tem a degustação em 10 páginas. Eu deixo o link na descrição. Vamos à nossa leitura. Os fogos de artifício morriam no salão atrás de Mildred. Simultaneamente, ela parara de falar. Uma milagrosa coincidência. Montag conhece o fôlego. Havia uma garota na casa vizinha, disse ele, lentamente. Ela não estava mais aí. Acho que morreu. Nem mesmo consigo me lembrar de seu rosto. Mas ela era diferente. Como foi que aconteceu? Pete sorriu. Aqui ou ali? Isso fatalmente acontece. Clarice McLean? Temos um dossiê sobre sua família. Nós os observamos cuidadosamente. Hereditariamente e ambiente são coisas engraçadas. Você não pode se livrar de todos os patinhos feios em poucos anos. O ambiente familiar pode desfazer muito do que a gente tenta fazer na escola. É por isso que temos reduzido a idade mínima para admissão no jardim de infância, ano após ano. Até que agora praticamente estamos apanhando as crianças no berço. Ora, que coisa muito interessante, quanto mais cedo, no mundo do Montag, a criança chega à escola, mais fácil de moldá-la ao formato daquilo que os que conduzem o mundo precisam. Uma coisa a ficarmos atentos, a pensarmos bastante, sobre essa captura, das nossas crianças tão cedo à escola. Tivemos vários alarmes falsos sobre os McLean quando moravam em Chicago. Nunca encontramos nenhum livro. O tio tinha antecedentes vagos, antissocial. A garota era uma bomba relógio.
A família vinha aumentando seu subconsciente. Estou certo disso, a partir do que vi de seu histórico escolar. Ela não queria saber como uma coisa era feita, mas por quê? Isso pode ser embaraçoso. Você pergunta o porquê de muitas coisas e, se insistir, acaba se tornando realmente muito infeliz. A coitada da garota está morta e foi melhor para ela. Sim, morta. Por sorte, esquisitos como ela são raros. Sabemos como podar a maioria deles quando ainda são brotos, no começo. Não se pode construir uma casa sem pregos e madeiras. Se você não quiser que se construa uma casa, esconda os pregos e a madeira. Se não quiser um homem politicamente infeliz, não lhe dê os dois lados de uma questão para resolver. Dê-lhe apenas um. Melhor ainda, não lhe dê nenhum. Deixe que ele se esqueça de que há uma coisa como a guerra. Se o governo é ineficiente, despótico e ávido por impostos, melhor que ele seja tudo isso do que as pessoas se preocuparem com isso. Paz, Montag. Promova concursos em que vençam as pessoas que se lembrarem da letra das canções mais populares, ou dos nomes das capitais dos estados, ou de quanto foi a safra de milho do ano anterior. Encha as pessoas com os dados incombustíveis, entupa-as com os fatos que elas se sintam empanzinadas, mas absolutamente brilhantes quanto a informações. Assim elas imaginarão que estão pensando, terão uma sensação de movimento sem sair do lugar e ficarão felizes, porque fatos dessa ordem não mudam, não as coloque em terreno movediço, como filosofia ou sociologia, com que comparar suas experiências. Aí reside a melancolia. São muitos fatos, muitas colocações, inúmeros aspectos aqui que nos deixam assim impactados. Não é bom se perguntar o porquê das coisas. Perguntar o porquê das coisas deixa as pessoas infelizes. É melhor que elas não saibam de nada, é melhor que elas não tenham perguntas. Principalmente perguntas que causam combustão, queima daquilo que foi lhes dito como verdade. É melhor que elas não tenham dois lados a serem refletidos. E disse mais, ou melhor, nenhum lado. Elas não precisam refletir para nenhum lado. Elas devem simplesmente seguir a vida com total normalidade. Entupa-as, disse ele aqui, de informações, dados, coisas que não causam combustão, nomes de capitais, letras de canções populares, quanto foi a safra de milho, de algodão, de cereais, de soja. Curioso, né? Curioso porque é essa pedra de toque, esse modo de aprender que as nossas escolas há anos têm construído, inclusive entre nós. Nós temos que viver, nos submeter a avaliações contínuas que mostram exclusivamente que nós somos
informados, não que nós pensamos, não que nós aprendemos a ter a capacidade de problematizar as coisas. Isso vem sendo nos tirado paulatinamente, diariamente, a cada ano da nossa vida escolar. Não é à toa que nós chegamos à universidade sem essa capacidade, de refletir sobre as coisas que nós teríamos que fazer. E aí, nesse finalzinho, ele diz: não as coloque em terreno movediço, como a filosofia e a sociologia. Ou seja, dois modos de operar no mundo, um dentro das ciências sociais e outro dentro do campo do pensamento, da reflexão, que é a filosofia. Não quero aqui colocar a filosofia como ciência, mas como algo fora da ciência. Então, se esses dois terrenos não forem pisados por quem constrói o mundo, as crianças, os adolescentes, os adultos, esse mundo vai ser mais feliz. Feliz para quem? Não para quem habita no mundo, no cotidiano do mundo, no trabalho do mundo, mas para quem habita usufruindo tudo que há de bom, tudo que há de reestruturador da vida, uma boa saúde, uma boa alimentação, um bom lazer, tudo de bom que nós possamos pensar está nas mãos daqueles que conduzem o mundo. Os melhores remédios. Então, se nós deixamos o mundo ser conduzido exclusivamente por essas pessoas, as pessoas que fazem o mundo, as que estão na luta, no cotidiano, no construir as coisas das cidades, elas vivem simplesmente para conduzir a vida da melhor forma para quem domina. E a filosofia e a sociologia, o capitão do Montag está nos dizendo, é esse terreno movediço, que promove o porquê, que não se satisfaz com as informações, principalmente essas de dados. É isso. Mais um pouco dessa leitura. Todo homem capaz de desmontar um telão de TV e montá-lo novamente, e a maioria consegue, hoje em dia está mais feliz do que qualquer homem que tenta usar a régua de cálculo, medir e comparar o universo, que simplesmente não será medido ou comparado sem que o homem se sinta bestial e solitário. Eu sei porque já tentei, para o inferno com isso. Portanto, que venham seus clubes e festas, seus acrobatas e mágicos, seus heróis, carros a jato, motor-giroplanos, seu sexo e heroína, tudo que tenha a ver com reflexo condicionado. Se a peça for ruim, se o filme não disser nada, estimulem-me com o teremim. Com muito barulho, pensarei que estou reagindo à peça, quando se trata apenas de uma reação tátil à vibração. Mas não me importo, tudo o que peço é um passatempo sólido. Ou seja, façamos uso, esse uso cotidiano, de tudo aquilo que nos deixa preso às sensações mundanas,
as sensações imediatas, o toque, o paladar, o olfato, a visão, a audição, as maritacas se recolhendo para dormir. Ou seja, os jogos de aposta é um exemplo disso. As músicas barulhentas que falam dos cotidianos. Nós já prestamos atenção como é que as pessoas fazem música hoje em dia? Elas fazem música sobre o seu cotidiano, né? Sobre o seu namoro, sobre a sua amizade, sobre o seu casamento, sobre as coisas que aconteceram em alguma circunstância. Isso reflete o vazio, né? O vazio de quem escreve música. Escreve música sobre o que está ali próximo das suas sensações comuns. Ouvir, sentir, cheirar, ver, tocar. Então as músicas de hoje são também um bom exemplo disso que o capitão está nos colocando, né? O passatempo sólido, né? É tudo que é imediato. Os jogos de videogame, né? Que sustentam a atenção de crianças, de adolescentes, de adultos, é um outro exemplo disso. Os tais dos reality shows que são levados para as TVs e que as pessoas seguem milhares de dias, milhares de dias, porque tem reality show hoje no Brasil, por exemplo, e já dura mais de 20 anos. Né? Algumas pessoas se consideram até filhas desses realities, né? São produtos deles. Os jogos de futebol, né? Que hoje em dia nós temos em todas as categorias que nós possamos imaginar, tanto para homens quanto para mulheres. Bom, o nosso mundo é repleto, né, desse passatempo sólido que o capitão do Montag coloca aqui, né, desse estimular com muito barulho, com esse teremim, com esse dizer nada, né? Esse estímulo ao dizer nada. E aí as pessoas ficam com um mínimo de adjetivos e o mínimo de reflexão e pensamento sobre a vida, sobre o cotidiano e sobre quem as domina. Infelizmente, né, dizer essas coisas invalida o modo que nós somos educados cotidianamente a viver, né? Presos e atentos a essas futilidades, a esses passatempos sólidos, né? É assim que nós sobrevivemos, né? Viver para um pensamento, viver para uma reflexão, viver para perguntar porquê das coisas, é possível que para muitos até seja dito que você é chato, né? Normalmente o professor de filosofia, né, ele é tido como um cara chato, né, porque ele não vê utilidade nas coisas que são úteis no mundo do cotidiano, no mundo aceito hoje, né? Tudo é útil, né? Tudo é passatempo sólido. O professor de filosofia não, tudo isso é inútil. Tudo isso serve apenas para, usando uma expressão que está bem, né, ainda bem fresca entre nós, para conduzir a boiada, né, para deixar o bando, né, para deixar esses que são produzidos em multidões, seguindo a multidão, seguindo o caminho do curral, né? O caminho onde todo mundo fica amontoado
esperando a hora do trabalho. Esperando o trabalho como única forma de existência. Né? E aí as pessoas, né, esses que esperam, esses que foram educados para se acomodarem, para não perguntarem o porquê, vão viver ali seus 70 anos, quando muito, até a hora que já não terão mais forças, mas também não terão aproveitado a vida de nenhum outro modo que não seja o trabalho. E, infelizmente, né, eu lamento muito ter que dizer, às vezes até tendo que trabalhar até o dia de morrer. E ainda mais num mundo como o nosso, onde muitas pessoas já não conseguem mais uma aposentadoria. E quando conseguem, essa aposentadoria mal suporta pagar os seus medicamentos por conta das mazelas de saúde que a idade muitas vezes traz e que culpa-se o nosso corpo, né? Mas em outros momentos aqui nós já falamos, agora eu já não tenho mais tempo para falar, mas nós já falamos que esse nosso corpo, né, que definha com o tempo, tem uma série de inserções sobre ele que não estão ligadas somente ao nosso comportamento enquanto indivíduos, mas os comportamentos que o mundo nos dá em vários planos, né? No plano da saúde, no plano do lazer, no plano do cuidado cotidiano com os seres humanos que estão vivendo na Terra. Mas não dá mais tempo de eu falar isso. Então eu vou parar por aqui. Pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam e, por favor, olhem o meu livro, me ajudem a divulgar. Há ideias preciosas ali que eu gostaria de levar a outras pessoas. Então deixarei o link na descrição. Uma boa noite para todos, uma boa semana, começa amanhã. Um abraço, tchau pessoal!